Igreja, o Brasil para Cristo de São José dos Campos, crente até o tutano. Nessa hora nós estamos colocando ele aqui para estar pregando a palavra de Deus para nós nessa noite. O púlpito é todo seu. Hoje eu desço, vou sentar ali e vou ouvir o irmão. Amém? Glória a Deus, pastor Kleber. Que honra ter o irmão aqui. Honra é minha. Que honra, viu? Prazer, alegria. Olha o tamanho do homem. Imagina. Ele tem umas histórias que ele foi ele foi policial. Ele tem umas histórias. O malandro que roubou a igreja dele. Eu já contei aqui. Já contei para alguns irmãos que o senhor pediu licença para o delegado. Pastor Kleber, fica à vontade. Obrigado, querido. viu, pastor? Obrigado mesmo. Uma grande honra, tá O senhor bom? contou tudo ou só uma parte? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou amigo do pastor Ironildo, irmão do pastor Ironildo. Eu sou fã do pastor Ironildo. E eu sempre digo lá o que ele disse aqui: o pastor Ironildo é crente até o tutano, porque passar aí pelas lutas, pelas provações, enfrentar tudo que os desafios da obra trazem, precisa ter realmente uma convicção e um chamado de Deus. Quero registrar aqui, eu cheguei e fui abençoado com um presente do pastor Ironildo e da igreja, o pastor renovado. E eu estou agradecendo a Deus aí, viu, pastor? Estou preciso me converter, eu preciso mudar minha vida. Eu acredito que há esperança para mim, né? Há esperança para mim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ironildo, da senhora sua esposa, e eu quero agradecer a toda a igreja local e os pastores de todos os lugares que estão aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. E aí, pastor Ironildo, eu também quero pedir licença para o senhor de uns presentes de Deus para a vida da gente. Às vezes a gente não compreende o que Deus tem para fazer. A pandemia pegou todos nós de surpresa. Como pastores, não há seminário, não há livros que possam preparar um líder, um governante para uma crise como essa que vivenciamos e ainda estamos atravessando. Para mim, e sei que para o senhor e para os pastores também, esse tempo de pandemia foi prova de fogo, porque a pandemia ela veio revelar caráter. Para nós pastores, haja suco de maracujá, haja ouvido de esposa para escutar a gente reclamar. E eu falei: Senhor da glória. E foram dias que a gente precisou viver, e a nossa igreja lá não ficou um dia, nos dias de culto, sem ter culto, na forma online que nós precisávamos ter. Deus cuidou de tudo. Uns 8 meses antes havia no coração algum sentimento, algo sobre a igreja ter a rádio, porque se fez necessário. E quando a pandemia estourou, nós projetamos uma coisa, 3 de março, uma semana depois, para tudo, e a rádio serviu para socorrer na fé, não somente a denominação, a igreja, mas a outros também. E aí foi um tempo que eu precisei entrar com alguns irmãos. Nós chegávamos na igreja alguns dias 7 da manhã e saíamos 2, 3 da manhã, quebravam as coisas, tudo fechado, o que fazer, e abria a igreja, abria o culto, falava de ofertas e pregava, e cansado, muito cansado. E houve dias em que eu só tinha um pensamento no meu coração: Senhor, me ajuda. A Fernanda do meu lado acompanhando, o Agostinho que está aqui é quase um anjo, é um irmão de sangue que eu não tenho, mas é no sangue de Jesus eu tenho. Ele está aqui. Que Deus levante Agostinhos na sua vida em nome de Jesus. E chegávamos cedo e saíamos de madrugada, e alguém estava olhando, além do céu, além de alguns irmãos, uma irmã da igreja, professora, e ela começou a observar o pastoreio, como vivia o pastor e a senhora sua esposa,
porque a gente entrava na igreja, tinha horário para chegar e não horário para sair. E aí saiu um livro, que é tudo coisa da cabeça dela, e ela escreveu um livro, obrigado querido, na visão de uma ovelha, a visão da ovelha sobre o seu pastor. E esse livro se chama O Gigante que Escolheu Ser Davi. Não é uma biografia, mas se trata de a opinião de uma ovelha durante o momento em que ela ficou vendo como o pastor conseguia, fazia, etc. e tal. E no começo, quando ela passou os escritos, comentou alguma coisa, disse: Fernanda, veja isso aí que agora eu não consigo. Chegou uma hora, a Fernanda falou: é bom você ler porque estão falando de você. Eu falei: tá. E chegou um tempo, eu falei: deixa eu escrever, e virou um livro. E em novembro passado, o livro foi lançado dia 4 agora de dezembro. Em novembro agora eu estava muito cansado, emocionalmente e ministerialmente, estava muito cansado. E a gente se decepciona, né? Não sei se você sabe, mas nem todo dia na vida do crente é alegria, não. Tem dia em que a chapa é mais do que quente. E sabe, desses dias eu ficava olhando e falava assim: quando essa pandemia passar, mas eu quero encontrar uns cabras, eu quero olhar no olho dele e falar: você não é crente não, cara, você não é crente não. Mas aí eu ficava ensaiando alguns discursos, né? Gente, coisa de louco, né? Eu falava: quando esse irmão aparecer na minha frente, Senhor, dá vitória. E aí eu fui ler esse livro em novembro. Escreveu, eu falei: bom, vai lançar. E aí quando eu li o livro, eu falei: eu preciso me converter. Eu preciso me converter, porque a gente não sabe o que se produz. 30 anos depois, a igreja está representada aqui no sacrifício, na luta, na prova. E nesses anos de pandemia surgiu então, a irmã Sueli escreveu esse livro. E a gente está no momento como luta, dificuldade, pagando aluguel, temos terreno para a sede construir. E aí tudo saiu dela, da mãe dela, fizeram lá junto e escreveram, e tudo que é vendido desse livro é destinado para pagar as prestações do terreno da igreja. E Deus faz esse gesto na gente, porque quando eu li, eu falei: puxa, para alguém, para algumas pessoas, as ministrações, a igreja de porta aberta funcionou. Se você entender, puder e quiser, lá após o culto, com a autorização dos pastores, principalmente do pastor Eronil, da sua esposa, você pode nos abençoar, e com certeza você estará lá nas nossas orações também. E eu quero abençoar a vida do pastor Eronil, da senhora sua esposa, dando esse livro para vocês também, em nome de Jesus, e pedir que a igreja aplauda Jesus. Obrigado, pastor Pedro. Muito obrigado. Obrigado pela vida de vocês. Amém, queridos? Você já percebeu que como vendedor eu morreria de fome? E é isso aí. Olha que hoje eu fui até razoavelmente bem, não é? Eu sempre olho para vendedor com olhar de misericórdia. Se eu fosse vendedor de sapato, não preciso dizer para você, quando alguém entra numa loja e fala: traz aquele, 30 pares de sapato depois, nós homens que estamos aqui compreendemos essa linguagem. Ela fala assim: eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu falo: não faz isso comigo, porque eu não aguento mais isso aí. Queridos, feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Senhor Jesus, em teu nome nós aqui estamos. Esta igreja completa 30 anos. Senhor, 30 anos é quando Jesus desponta para o ministério. 30 anos é quando Jesus vai captar 12 apóstolos. 30 anos é quando o mundo vai ter um divisor de águas. 30 anos, Senhor, as
coisas vão ser diferentes depois que Jesus se inicia. Esta igreja completa 30 anos hoje, e ela vai começar algo que ela nunca experimentou. Ela vai começar sendo divisor de águas. Que o Senhor Jesus fale por nós, porque sem Ti a gente não pode falar nada, não pode fazer nada. Obrigado por esta noite, que o Espírito Santo continue aqui, que é o lugar dele também, em nome de Jesus, amém. A história de um homem chamado Moisés começa com a palavra. Ele nasce com um decreto de morte. Ele não nasce no momento bom. Moisés nasce no momento ruim, porque Faraó quer matar todos os homens, meninos que nascem. É o filho homem também esperado pelo casal. Ele nasce, já é separado da sua mãe quase que imediatamente. Acontece aquelas coisas que nós sabemos, e ele vai parar no palácio. Você conhece a história. E do palácio, um dia Moisés ele se depara com uma situação, e ele toma uma atitude, e essa atitude gerou consequências, e essas consequências lhe afastaram do palácio. De novo, uma tragédia na vida do menino, que agora não é mais menino, que agora é homem. Ele nasce debaixo de uma guerra, uma palavra de morte. Ele nasce debaixo de um momento de conflito. Mas Deus nunca perdeu e perderá uma batalha. Ele faz algo, precisa sair aos 40 anos fugindo. Fica 40 anos sendo tratado no deserto, aprendendo, trabalhando para sogro. Eu disse sogro. Vai cuidar de um rebanho que não é dele, é do sogro. E vai viver num tempo difícil. Ele sai dos lençóis egípcios, dos perfumes egípcios, para ficar cheirando ovelha, ficar cheirando esterco, ficar cheirando capim seco. Talvez pudesse ser reputado, e talvez ele tivesse pensado, que aquilo era o fim. Mas na vida do crente, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Ele é separado, Deus fala com ele, você conhece a história. Então ele sai do Egito, leva o povo, e durante o deserto, de novo guerra na vida de Moisés. De novo ele precisa se alinhar, se compor. Só que o Moisés de agora é um Moisés diferente de quando nasceu, é diferente dos 30 anos, diferente dos 40 anos. Ele é um homem amadurecido, e ele faz o que tem que fazer. Ele também se emociona, fica nervoso. E eu às vezes olho para Moisés e fico pensando, a Bíblia chama ele do homem mais manso da terra, e o cara mais manso da terra, eu não sou nada. Eu preciso realmente mudar minha vida, porque o sujeito faz tudo aquilo. E aí Josué capítulo 1, ele já se despediu. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, verso 1. Moisés é levado pelo Senhor, é escondido em Deus, ele não está mais. Ele faz o que tinha que ser feito, o que Deus projetou, o que foi possível. Moisés vai. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É isso que Deus fala para Josué. Moisés não está vivo mais, Moisés está já descansando com Deus,
E o menino, outro menino, agora homem também, chamado Josué, ele precisa tomar decisões na vida. Duas coisas Deus está dizendo para Josué. A primeira: prepare-se para mudanças de ciclo. Segundo, Deus está usando Josué, porque durante a sua servidão a Moisés, Deus encontrou nele uma possibilidade de ser ferramenta. E duas coisas importantes para quem Deus está dizendo, e eu não venho aqui para emocionar você, o vosso pastor me conhece, antes de qualquer coisa em oração. E duas coisas para a igreja evangélica missionária que Deus manda dizer esta noite: preparem-se, ajustem-se, adequem-se, porque Deus manda dizer, Ele vai alargar as tendas. Quando Deus fala com Josué, eu olho para o texto e eu preciso entender, e Deus quer nos trazer este entendimento, que há momentos na nossa vida, na história de uma família, numa igreja, na vida profissional, que nós precisamos estar atentos às mudanças de ciclo. Deus está estabelecendo um tempo na vida de Israel e um tempo na vida de Josué, num tempo de mudança de ciclo. Moisés, o texto diz que o Senhor fala para Josué, como falava quase que semelhantemente para Moisés. Agora Deus fala assim para Josué: meu servo Moisés não existe, foi embora, eu levei. E você, Josué, vai dar agora uma nova história. Você fará aquilo que eu projetei. Vem um novo ciclo aí, e você fará este povo entrar na terra. Para Josué e para aquela geração, Deus estava começando um outro ciclo, e a gente tem problema com isso. Mas tem gente que é de Deus, que passa pelas mudanças de ciclo, cresce, prospera e deixa um legado. Moisés deixou dele. Ele ensinou Josué no contexto de ser um bom líder. Josué recebe de Deus uma palavra, e aquele povo está diante de um momento, o mesmo momento que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, me traz a compartilhar convosco. O tempo em que Deus está fechando um ciclo. Quem é espiritual vai sair daqui entendendo. Deus está dizendo sobre ciclos. Esta noite o Senhor diz para Josué. Esta noite Deus diz para Pedro, para João, para Kleber, para Eronildo, para você: um novo ciclo para esta casa, para o seu ministério, para a sua vida. Até aqui funcionou, foi bom, mas Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. E hoje, neste tempo, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos e precisamos entender que mudanças de ciclo nos assustam. E como assustam? A mim assusta. Como nós estamos acostumados às coisas nos devidos lugares, como nós estamos acostumados a posições, como nós estamos acostumados com alguns formalismos, por tradição, por ensinamento, pela cultura e etc. Mas quando Deus mexe na história, sempre houveram mudanças de ciclos.
E aqui Deus está dizendo que Ele vai mudar o ciclo. A morte de Moisés fechava um tempo, e a ascensão de Josué começava um outro ciclo. Muita gente já tinha partido. Deus começou dizendo o que faria e está fazendo. Estava fechando ali um processo que foi permitido para Josué e para todos a geração. A vida de Moisés foi uma vida de caráter, e bom caráter. Foi uma vida de dignidade, de postura, de liderança, de temor, de submissão e outras coisas mais. A geração de Josué e a geração de Moisés, eles viram em Moisés o que é ser submisso a Deus. Eles aprenderam com Moisés, não fizeram porque não quiseram, mas aprenderam o que tinha que fazer. Eles tiveram a chance de ver um homem que abriu mão do palácio, que abriu mão de certas coisas da vida e vantagens, para cuidar, levar um novo tempo, ouvir Deus. Moisés encerra o ciclo dele como líder, e durante a sua trajetória, alguém pegou, alguém entendeu que Moisés era um homem de Deus, e tudo que Josué aprendeu com Moisés, chegou o tempo, e está chegando outro tempo também nesta casa, e o tempo é de nós começarmos a colocar em prática aquilo que Deus tem nos treinado, aquilo que Deus tem falado. Todos nós acreditamos no que diz a Bíblia, e a Bíblia diz que o Senhor está a voltar, vai arrebatar a igreja. Ele ainda não voltou, mas vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, não tem ninguém inútil na obra de Deus. Não tem ninguém que seja incapaz da obra de Deus. Toda pessoa que está em Cristo, ele por si só já é oposição ao inferno. E por ser oposição ao inferno, ele sabe, o Espírito Santo sabe que pode, que se eu e você dermos lugar, almas poderão ser saqueadas do inferno. Há um tempo em que este homem Josué não tem mais a figura do líder, e ele precisa, tudo que ele aprendeu. Eu olho para esse texto, meus irmãos, e vendo aqui a confirmação através do Espírito Santo do que foi projetado aqui essa noite. Quantas pessoas da geração de Moisés tiveram chances de aprender com Moisés, mas nem todos quiseram aprender. Moisés foi o líder de padrão anormal, mas nem todos enxergaram isso. Às vezes, queridos, pessoas acima da média passam pela nossa vida, mestres passam pela nossa vida, e algumas pessoas pegam como pegaram Caleb e Josué. Eles olharam para Moisés e pegaram a liderança de Moisés. Moisés era o mestre, era o professor deles. Não havia ainda essa conexão, essa ideia de que Josué seria. Mas eles viveram como que servindo a Deus através da vida de Moisés. E esse texto me mostra, me deixa preocupado e me faz prestar atenção. Porque às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que estão acima da média. Como entender alguém abrir mão da sua vida pessoal, pastores? Como entender alguém abrir mão de certas coisas para servir a um reino com a vida? Como entender num domingo não estar em alguns lugares para estar orando, visitando escola dominical, preparando-se para o culto à noite, feriado, etc, etc? Como entender o agir de Deus na vida de algumas pessoas? Eu costumo pensar, baseado na Bíblia, que quem Deus muitas das vezes dá, não valoriza, e quem muitas das vezes não tem, quer. Algumas pessoas pagariam, e muito caro,
para ter Moisés como líder. Mas sempre é assim que acontece nas gerações. Pessoas acima da média, pessoas líderes natos que nem eles sabem quem são, passam pela vida. E algumas pessoas deixam que elas passem e não pegam delas aquilo que Deus tem lhes dado. A vida de Moisés fica um exemplo muito claro de que uma geração deixou passar um exemplo que não teve segunda chance. Moisés foi embora e só 2 pegaram a chave, só 2 entraram na terra, e um desses 2 foi a pessoa que Deus disse: este é o que eu vou colocar. Algumas pessoas, como aquela geração, me fazem uma pergunta: o que impediu aquelas pessoas de crescerem? O que será que levou a nação que tem o Moisés, um homem extremamente zeloso, amoroso pela obra, pela libertação, pelo povo? O que será que impediu aquela geração de pegar a unção de Moisés, de estarem perto de Moisés? O que será que foi mais importante para aquela geração, que eles deixaram de lado os cafés, os almoços, as reuniões? O que será que foi mais importante para aquela geração, quando, por exemplo, e eu estou dizendo hipoteticamente com você, Josué viu e eles não viram? Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que o menino Josué não tinha promessa nem de Deus e nem de Moisés que ele seria líder, mas ele servia porque no espírito dele era um espírito nobre. Pessoas de espírito nobre sempre vão mais longe. Pessoas de espírito nobre enxergam o que os tolos não enxergam. Então estava Moisés falando com Deus na tenda. A glória se manifestava, descia. Josué carregava as malas. Josué era o pajem. Talvez Josué fosse zombado com alguns adjetivos, mas a Bíblia diz, e eu olho para esse texto, eu sempre respeito pessoas que têm um legado. Nunca acredite em ninguém que se diz homem de Deus, mulher de Deus, que não tem a marca de Deus na sua vida. Porque pessoas de Deus trazem em sua vida marcas de servir a Cristo. Dizer que é servo e não trazer em seu corpo, em sua alma, no seu currículo, marcas, não são muito confiáveis. Porque pessoas marcadas por Deus, como Jacó, como Moisés, quando eles estão de boca fechada perto da gente, a gente está sendo abençoado. A Bíblia diz que Moisés saía da tenda e Josué ficava olhando a glória de Deus através da nuvem lá. A presença de Deus no arraial representava para Josué o seguinte: Moisés é um homem que fala com Deus. Moisés é um homem que Deus fala com ele. Todo mundo ia fazer outras coisas naquela geração. A Bíblia diz que o moço Josué, em outras falas, o menino Josué, permanecia olhando para a tenda. Quer crescer? Quer ver o que Deus tem para fazer? Fique perto da tenda. Quer crescer como homem? Quer crescer como mulher? Quer ver um casamento melhor? Quer ser um filho melhor? Quer ser um obreiro melhor? Quer ser um pastor melhor? Fique perto da tenda. Quer ser um crente melhor? Se aproxime da tenda. Quer ser alguém de intimidade com Deus? Deseje a tenda, porque a tenda não é para todos. Tem gente que recebe a chance, mas não quer, e tem gente que nem sabe como nesta noite Deus está te separando para algumas coisas. A Bíblia diz que aquela geração, um dos motivos que impediu-a de aprender com Moisés
e de alcançarem espaços maiores, coisas maiores, foi a falta de uma conversão genuína. Segundo, o que impediu aquela geração que eles não cresceram como deveriam de crescer no tempo de Moisés? Murmuração. Eles murmuraram. E sabe, queridos, murmurar é bem melhor que trabalhar para alguns. É mais fácil jogar pedra, é mais fácil criticar do que dobrar o joelho e passar uma noite em oração, do que colocar a mão no bolso e semear além daquilo que é o normal. Criticar, murmurar é muito mais confortável, porque não exige trabalho, não exige dedicação, não exige esforço. Aquela geração não cresceu porque murmurou demais, porque se deram a sair de uma área que Deus já tinha determinado para eles que saísse da mente, no corpo e no espírito. Mas eles saem do corpo, mas não saem do espírito. É mais fácil tirar alguém da Babilônia ou do Egito do que tirar a Babilônia e o Egito de dentro de algumas pessoas. Deus pode as levar para alguns lugares que talvez outros não tiveram acesso, mas enquanto não tiver uma disposição para ficar perto do Deus da tenda, enquanto não tiver disposição para controlar a língua, para controlar o ânimo, não vai ter crescimento. Eu não conheço ninguém que é grande, que primeiro, pequeno, não foi trabalhado por Deus. Toda empresa, toda igreja, todo líder nunca nasceu grande. Ele foi tratado na base, no fogo, na fornalha. Ele foi tratado na cova, é lá embaixo. Por isso, não despreze os dias pequenos, porque só chega em 30 anos quem um dia foi pequeno. Eu não preciso dizer para o senhor, pastor Ironildo, quantas pessoas podem ter passado e criticado. Não preciso disso, a noite não é para isso, nosso objetivo não é esse. Mas quantas pessoas no ministério pastoral, muitas das vezes na história de uma igreja, passam e deixam de ser abençoadas porque são peritas em criticar, são peritas em reclamar, são peritas em ver defeito e não pegam a chave que Deus está dando. Esta noite você entenda, você vai compreender o que o Espírito está dizendo. Deus está liberando chaves aqui esta noite. Eu vou dizer só para quem tem visão e está entendendo: Deus está liberando chaves aqui esta noite. A Bíblia diz que aquela geração murmurou demais. Ela fez da crítica uma situação que tirou eles do alvo, porque murmurar traz menos esforço do que sair da zona de conforto. O impedimento para eles crescerem também foi um fato, porque eles estavam dentro do povo de Israel, andavam com o líder de Israel, mas o Deus de Israel fazia por eles, mas eles tinham um espírito de religiosidade, não tinham espírito de servo. Uma das coisas que atrasa o crescimento é ter espírito de religiosidade, que é muito diferente de ser servo. Esta igreja faz 30 anos. Se eu perguntar para o pastor mais novinho aqui esta noite, se ele já tem algumas ruguinhas, algumas noitinhas sem dormir, se eu perguntar para um líder de departamento que está aqui, se eu perguntar para uma dirigente de coral e para o pastor Ironildo, a senhora, sua esposa, nós vamos encontrar algumas histórias talvez que elas não puderam nem devem ser mencionadas, mas que quando na trajetória deles marcaram, porque para muita gente estavam perto, mas nunca fizeram parte do corpo. Tem gente que está na vida, mas a vida não passa por eles. E a Bíblia diz que esta geração não cresceu porque eles tinham espírito de religiosidade. Eles também não cresceram porque a preguiça os impediu de crescer.
Eles também não cresceram porque eles não tinham identidade. Eles eram de Israel, mas queriam ser iguais aos outros povos. Deus separa, Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, mas quer ser igual aos outros povos. Não tem jeito. Ou é de Deus ou não é de Deus. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam o Deus da bênção. Perceba que eles não puderam crescer, porque qualquer coisa os desmotivava na caminhada. Eu quero fazer uma pergunta para você esta noite, querido. Que dia e que horas que a Bíblia expressa dizendo assim, abre aspas, 2 pontos, não tem. A partir do momento em que você me aceitar como Cristo o Salvador, a partir do momento em que você vier para mim, a partir do momento em que você for aceito no ministério, qual foi o dia, onde está uma promessa de que nós não teremos aflições? Nós lutamos não é contra a carne, nós lutamos são contra as potestades. Então é natural na vida de um pastor, de uma igreja, é natural na vida de qualquer cristão, oposição, obstáculo. É natural que hajam impedimentos tentando nos tirar. Jesus no seu ministério sai do batismo das águas. O primeiro que passa na frente dele é Satanás, e começa a tentá-lo, e Jesus vence ele na palavra. Israel não cresceu como deveria de crescer, porque qualquer coisa para eles era um obstáculo grande. E sabe o que eles diziam? Queremos voltar para o Egito. Mas qualquer coisa, queremos voltar para o Egito. Por qualquer luta eles diziam assim: no Egito tinha pepino, no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Só que eu olho para o texto e eu vejo que todo o tempo alguns diziam: eu queria voltar para o Egito, porque nos tirou do Egito, mas não ia para o Egito. Falavam, mas ficavam. Porque se volta para o Egito, resolve o nosso problema. Vamos ficar com quem quer entrar em Canaã. Mas tem gente que não quer entrar em Canaã, quer o Egito, mas quer com nada. Ele quer ficar para perturbar. E aí sabe o que acontece? Esses homens de Israel, eles conseguiram inflamar uma geração, fermentar uma geração, a ponto de o plano de Deus que ele tinha retarda 40 anos. 40 anos precisa acontecer algumas coisas para uma geração entrar lá. Porque umas pessoas, como aquela geração, ficavam por qualquer luta dizendo: no Egito a gente até morrer, no Egito a gente até ia padecer, no Egito a gente tinha até sepulcro para morrer. Ah, faça-me um favor, irmão. O cabra está vivo, está pensando em sepulcro. Cara, o que a gente tem que pensar é na vida. O que a gente tem que fazer valer a pena é a vida. O que a gente tem que fazer é a vida de Jesus passar na vida da gente. O que a gente tem que valorizar é o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Mas tudo naquela geração para eles era voltar para o Egito. E no tempo de Moisés uma chave foi liberada para eles. Só que só Josué e Caleb pegaram essa chave. Fechou um ciclo, porque algumas coisas não vão repetir. Fechou um ciclo, Moisés morre, agora a obra precisa continuar. Quem é que vai? Vem Josué. Eu olho para o livro de Josué capítulo 1 e eu vejo que a vida tem ciclos. Acabou um ciclo, mas no livro de Eclesiastes capítulo 3 corrobora o que eu estou dizendo, que diz o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Para a igreja evangélica missionária, e até na minha vida, porque eu sou irmão de vocês, não parece, mas eu sou. Um ciclo fechou e um ciclo maior começa. Todos vão viver, aí é Deus é que sabe, um ciclo de 30 anos,
E aquele tempo que Deus permitiu Josué andar com Moisés foi um ciclo. Agora Josué está tomando uma posição, e a posição é um novo ciclo para ele e para a nação. E a gente olha para o texto e vê que no verso 1 há uma pergunta que o Espírito nos faz essa noite, em 30 anos de igreja: quem Deus pode usar na mudança? Eu vou dizer de novo, o culto continua sendo pentecostal. Eu acho que eu não entrei numa igreja errada. Quem Deus pode usar na mudança? Eu vos afirmo como homem de Deus essa noite: há um novo tempo abrindo. Ei, não interessa quem foi, não interessa o que passou. Pegue o que passou, aprenda com o que passou, encoste, cole do lado de Moisés, encoste do lado de pessoas que falam pouco, mas transmitem o Espírito. Há um novo tempo. O verso 1 diz assim: falou a Josué. Presta atenção, a interpretação de texto. Quem falou com quem? Deus falou com Josué, filho de Num. Olha que coisa fantástica. Pega essa chave. Falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Não disse auxiliar, não disse aspirante, não disse concursado, não disse tribuloso, disse servo de Moisés. Pega essa chave aqui, o Deus que falava com Moisés, Xaraderabás. O menino Josué via, sabia que Deus falava com Moisés. Agora fechou um ciclo. Quem que vai para perto da tenda? Vem cá, Josué. O Deus que falava com Moisés agora fala com Josué. E o texto diz, eu vou falar na minha interpretação: o Deus que falava com Moisés falou com a igreja missionária no dia 26 de março de 2022. Servo Moisés, de novo Deus fala: o meu servo Moisés é morto. O que Deus está dizendo? Você é a ferramenta para este novo tempo. Só que agora você não vai ouvir mais de Moisés. Eu vou falar com você. É pouco. Veja o que Deus diz: você vai fazer este povo entrar lá. Fechou um ciclo. Quem aprendeu com Moisés aprendeu. Porque quantos anos se demora, pastores, para ter confiança em alguém? Porque botar a mão na cabeça de neófito, se a gente põe a mão na cabeça de gente que a gente acha que conhece, e da noite para o dia ele sulfita. Sabe o que é sulfitar? É subir numa folha de sulfite e achar que ele é maior do que tudo. Jesus escolhe 12 em oração, e um ainda dá lugar para o diabo. Ministério tem isso. Em vida de Moisés, o Senhor disse agora para Josué: eu falo com você. É você que vai governar, é você que vai fazer. Moisés morreu, mas é que não é mais aqui. Você precisa tomar uma posição, e a posição é essa: esforça-te. Eu olho para o texto e eu encontro aqui coisas interessantes para nós. Primeiro, ninguém pode liderar se não anda no caminho da servidão.
Eu vou repetir, talvez não traga glória, talvez não traga alegria em alguns corações, mas a igreja está fazendo aniversário. Nem tudo foi festa, nem todo dia teve bolo, nem todo dia o culto acabou no horário, nem toda noite todos os irmãos dormiram. Teve gente que passou noites de joelho orando por alguém que estava enfermo. Teve gente que eu ouvi aqui, que ele nem sabia, mas já tinha uma igreja que orava por ele. Quando ele chegou, ele foi bem recebido, porque esta é a visão. E a Bíblia diz que Josué foi colocado na posição porque ele andava perto, porque ele servia. Primeira lição, repetindo: ninguém pode liderar se não anda no caminho da servidão. Segundo, Josué foi aprovado como servo de Moisés, honrava-o, obedecia, e Deus enxergou isso. Repete comigo: Deus enxergou mansidão, honra, obediência em Josué. É assim que ele foi aprovado. Tem algum caminho inverso? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O seminário nos traz crescimento intelectual teológico, mas se não tiver unção, pode ter conhecimento, mas sem unção. Vai sentar com uma família de crente e explicar para eles aquela luta que aconteceu agora na casa dele, que da onde vem? Se não for o Espírito Santo, se não for a revelação, se não for a graça de Deus, não tem seminário que faça a gente dizer por que que aquela luta chegou. E vai na casa de um pastor que tem problema e diga para ele como que o senhor aguenta. Pergunta para ele aonde é que ele aprendeu no seminário a ser confiante em Deus. Sabe, querido, é no ralo, é nas coisas da vida, é batendo cabeça, às vezes é errando, que Deus vai dizendo: vai em frente, constrói, caminha, eu estou com você, mas nunca renunciando. A gente olha para o texto e vê que os princípios da vida de Moisés eram os princípios que norteavam também a vida de Josué. Quer saber como vão ser algumas pessoas amanhã? Como será, ou serão alguns? Comece a observar se os princípios que norteiam você, norteiam ele também. Porque hoje é aniversário da igreja. Amém, irmãos? Amém. Mas muita gente não quer ser mais igreja, quer ser mundo. A igreja não é mundo. A igreja é a porta, o caminho para algumas pessoas conhecerem a Cristo. Se for para viver igual o mundo, não faz razão de sair do mundo. Igreja é igreja, e a igreja precisa continuar nos trilhos de igreja. Os princípios de muita gente não são os mesmos mais. Não tem problema, a palavra é imutável, o Espírito não muda, o Senhor da casa é o mesmo. A Bíblia diz que Josué era temente a Deus, logo bom servo de Moisés. Moisés foi bom servo de Jetro, logo Deus usou para ser quem foi. Primeiro passo para alguém que vai entrar no novo ciclo: aprenda a ouvir, continuar ouvindo Deus e servindo a sua liderança. Se Moisés, 40 anos cuidando de um rebanho que não era dele, quando ele entrega o rebanho para Jetro, ele estava preparado para cuidar do rebanho de Deus. Mas 40 anos dói. É noites, dias, solidão. Às vezes come, às vezes não come.
Ser crente, estar dentro de uma igreja, não significa que todos os dias a brisa das 3 horas da tarde vai entrar dentro de casa. Tem dia que não vai não, varão. Tem dia que vai dar, sabe o que? Vai dar tristeza. Tem dia que a gente não vai querer fazer. Tem dia que a gente não vai querer cantar. Tem dia que a gente não vai querer estar. Mas é necessário fazer. Porque Deus não para na história. E nem na sua história Ele parou. Ele vai fazer ainda algumas coisas. A gente olha para o texto e vê que se Moisés não tivesse passado, e eu fico me perguntando, se Moisés não tivesse passado no teste com Jetro, será que ele seria o libertador? Só para a gente pensar. Não quero aqui produzir nenhum pensamento herético, mas pense, se Moisés não passa no teste de sendo servo de Jetro, e olha para o capítulo 1, que Deus pontua no texto o seguinte: Moisés meu servo é morto. Deus pontua, e Josué, filho de Num, servo de Moisés. A expressão servo, como ser usado por Deus, se o primeiro princípio para uma igreja crescer é ser servo. Como que cresce? Se eu tenho brigas, que não é o caso aqui. Se eu não entendo que o reino de Deus não é carro zero sempre, que o reino de Deus não é ter dinheiro sobrando sempre. O reino de Deus vai além disso. É muito mais do que isso. O verso 6 do capítulo 1, Deus fala com Josué, e 2 vezes Deus fala: esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Verso 6. No verso 7 de novo: Josué, você só precisa fazer uma coisa, é se esforçar e ter bom ânimo. Por que Deus fala tanto em se esforçar? Por que Deus fala tanto em ter bom ânimo? Esforço tem a ver com empregar, ter empenho, ação, objetivo. Meu irmão, o evangelho não é delivery, o evangelho não é mercado de troca, o evangelho não é quanto mais eu dou, nada disso. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é submissão, o evangelho é oração, o evangelho é humildade, o evangelho é pregar Cristo com a vida. Subir aqui e discursar para vocês é fácil. Difícil é ser crente quando ninguém está me olhando lá na fábrica. Difícil é ser crente quando eu estou sozinho em casa. Difícil é ser crente quando levo uma fechada no trânsito. Mas a Bíblia diz para Josué, quando nós lemos aqui: Josué, esforça-te, significa você precisa colocar mais força. E eu vou dizer aquilo que Deus tem colocado. Chegou um novo tempo para a igreja evangélica missionária, um novo ciclo. Então se esforce, tenha empenho, se dedique, vá para cima. Quando tudo parecer que não tem jeito, lembre-se, há um Deus que é dono da obra. É Ele que abre a porta, é Ele que levanta pessoas, é Ele que quando a gente está cansado Ele põe alguém perto. Deus é dono da obra. Não desista, irmã, não desista, obreiro, não desista. A senhora que tem 80 anos, não desista. Você que tem 15 anos, não desista. Empenhe tudo aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer. Faça. Olha, dá uma olhada, não ficou bom, faça o teste, alinhe. Eu vou passar o som, eu vou tocar, eu vou limpar os banheiros da igreja. Então verifique mais uma vez se está tudo limpo. Verifique se o carpete está limpo. Ponha empenho nas tuas coisas, porque Deus está de olho em você. Segundo, Deus fala para Josué, mais uma vez: tenha ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionado ao seu estado de espírito, humor e temperamento. E é diferente dos outros estados emocionais, porque ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado. Quer ver uma coisa? Quem aqui, esta noite, já orou chorando de madrugada sozinho? Levante a sua mão. Deus socorreu ou não socorreu? Tenha ânimo. Tenha ânimo. Você vai sair daqui querendo ou não, entendendo. Tenha ânimo. Tudo. Pastor, eu não estou entendendo, não estão falando, estão criticando, estão reclamando. Presta atenção. Fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te comissionou, fiel é aquele que colocou lá no ouvido do teu líder assim, ó: chama ela, separa ela, chama ele, faz com ele. Fiel é este Deus.
Segundo, os filhos de Eli desonraram, não quiseram. É um dos exemplos. Quem é que diz que Deus vai deixar de fazer o projeto acontecer? Exatamente agora, pega isso para você. Exatamente agora tem um menino Samuel que está crescendo, correndo no templo. Exatamente agora tem uma criança correndo por aqui. Exatamente agora no ventre de alguma irmã. Exatamente agora filhos da fé desta igreja estão sendo gerados. Exatamente agora. Algumas pessoas não sabem, mas Deus está colocando em você um sentimento para pregar para alguém que daqui a alguns anos vai ser pastor de milhares. Tenha bom ânimo. Vai ter dia que você vai vir para a igreja. Talvez a sua família não venha. Talvez os obreiros não venham. Talvez o ministério de louvor não venha. Você faz a sua parte, rapaz. Você faz a sua parte, meu irmão. Para de ser frouxo. Para de conversa mole. Para de conversa mole. Para onde nós vamos é muito melhor do que isso aqui. Essa casa está linda. É a primeira vez que eu venho aqui, pastor? Puxa vida. Eu entrei aqui, eu falei, eu ia falar riégua, mas não pode falar. Então eu falei, meu Deus do céu. Irmão, a minha esposa está aqui. Você quer maior juiz do que ela? Porque quando você erra, eu não sou dado a emocionalismo, sou contra isso. Não tem nenhum problema de pregar uma vez e não voltar nunca mais. O profeta não fala o que quer, mas fala aquilo que Deus mandou falar. Mas o Espírito de Deus está neste lugar. Você sente a atmosfera? Você sente a atmosfera? Bom ânimo. Bom ânimo. Fui pregar em Ilhabela semana retrasada. Reencontrei uma irmã que eu nunca a vi pregando no púlpito de nenhuma igreja. Ela é esposa de um pastor, a irmã Otília. Eu não tenho memória da irmã Otília pregando em púlpitos, em congressos. Eu não sei, e é fato que não existe. Mas a irmã Otília, ela tem algo especial. Ela é esposa de um pastor, mas ela não é dada a oratória de púlpito, ela não é dada a algumas coisas. Mas a irmã Otília ama ver a igreja limpa. Ela vai limpar durante muitos anos a igreja. Ela já estava um pouquinho cansada, mas ela sempre cuidou da igreja. Mas isso não é tudo. A irmã Otília começou um trabalho de oração num dia de segunda-feira, 9 horas da manhã, com mulheres. Durante vários anos a irmã Otília foi orar sozinha. Abria a igreja sozinha, cuidava da igreja sozinha, ela puxava a oração sozinha. Durante vários anos ela não tinha gente para lhe ajudar, mas aos poucos levantou uma, levantou duas, Deus mandou 3, converteu 4, teve cura de câncer, teve marido que se converteu, teve paralítico que andou. Sabe como é que isso funcionou? Debaixo da mesa, às vezes da ceia, orando, dizendo: Senhor dá graça, Senhor abençoa, Senhor faz. Hoje, faça chuva, faça sol, feriado, não feriado, o dia que menos tem mulheres na igreja orando, dia de segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, e é oração, é calinho no joelho. Tem 28, tem 29, tem 30 pessoas. Ela está indo embora, mas ela está deixando um legado, e já tem gente atrás. Diga para o teu irmão: mantenha o ânimo, mantenha o ânimo, mantenha o ânimo. Até aqui, querido, Deus falou conosco na introdução. Vamos para o tema da noite. Isaías 54, verso 2 e 3 é a mensagem da noite.
amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas em cidades assoladas. Sabe o que o profeta está escrevendo para uma nação que está assolada, para uma nação que falhou, para uma nação que vai enfrentar um cativeiro, para uma nação que perdeu o seu território, para uma nação que de alguma maneira ela contribuiu para algumas coisas, mas Deus levantou o profeta para dizer: irmãos, eu vou repetir para você: o lugar que tem profeta tem cura, o lugar que tem profeta tem restauração, o lugar que tem profeta tem juízo, o lugar que tem profeta tem a palavra, o lugar que tem profeta tem a presença de Deus. Gostando ou não gostando, o profeta diz: assim diz o Senhor. O profeta diz que haverá restauração, que haveria restauração. Que restauração era essa? A nação estava sem alegria, a nação perdeu a alegria, e Deus está dizendo para aquela nação o que está falando para nós como voz profética esta noite. Estou a terminar. Deus está dizendo para mim e para você: e como eu preciso disso hoje na minha vida. Deus está dizendo para nós: eu estou restaurando a sua alegria. Segundo, tomaram as suas terras, furtaram algumas coisas. Deus está dizendo que Ele vai restaurar a fertilidade. Como assim? Nós éramos para estar com tanto, nós éramos para ser tanto. Quem é que disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? Deus está dizendo ao profeta e dizendo para ele falar: diga para Israel que eles precisam alargar as tendas, porque eles não viram, mas eu vou aumentar, eu vou trazer de volta, eu vou dar sustância, eu vou fazer o povo crescer. Esta noite aqui está a palavra, e você vai entender o que o Espírito nos fala. A nação ainda estava abatida, porque ela foi reduzida no seu espaço territorial. Mas crente, pastores e a igreja, sabe por que queriam fechar a igreja na pandemia? Porque a igreja é a boca de Deus. Sabe por que não queriam a igreja também aberta, mesmo que online, mesmo que com limitações? Porque a igreja aberta tem crente orando, tem pastor pregando, tem gente fazendo. Sabe, irmãos, o último lugar, eu tenho conversado com pessoas da Ucrânia, tem missionários na Ucrânia, alguns que estão na Romênia. Sabe o que eu tenho visto? Uns vídeos que eles têm me mandado. Os mísseis estão subindo. Nós não estamos com mísseis aqui agora, mas alguns irmãos nossos na Ucrânia, aos domingos, e amanhã é domingo, eles estão indo para o culto, mesmo com a possibilidade de cair um míssil na igreja. Sabe o que o Ministério de Louvor está fazendo? O Ministério de Louvor está continuando a chegar mais cedo, está orando, os louvores estão fortes, a igreja está indo arrumada para a igreja, os mísseis estão lá em cima, a igreja está adorando aqui embaixo. Assim diz o nosso Deus: vai haver fertilidade maior, vai haver fertilidade maior. Sabe o que o texto está mostrando? Está mostrando Israel como uma viúva, uma senhora, uma mulher desolada, porque perdeu o que tinha, porque por todas as razões que a gente viu no início, talvez, e no caso bíblico é real, perdeu a visão. Mas Deus está dizendo pelo profeta: receba uma promessa de restauração, porque eu vou cumprir. E quem faz a promessa não é homem, é Deus. E o povo está vivendo um tempo em que tudo parece difícil. Sabe, querido, às vezes nós preferimos dar mais crédito às palavras de homens do que às palavras de Deus. E esta noite Deus está soprando sobre nós uma palavra, que Ele vai restaurar a alegria e que Ele vai trazer fertilidade. Ainda que, diga comigo em alto de guerreiro, ainda que, mais forte, ainda que, mais uma vez, ainda que,
Deus assim diz: vou restaurar a alegria e vou trazer fertilidade. Às vezes nós nos recusamos a viver o novo de Deus porque não queremos abrir mão do velho. Abra a mão do velho. Abra a mão. O novo sopro do Espírito. O novo sopro do Espírito. Não vai precisar importar nada de lugar nenhum. Igreja evangélica missionária, pega o novo sopro do Espírito. Está sendo lançado sobre o vosso ministério. Ainda que uma multidão, ainda que oposição, ainda que parece que não tem jeito, há uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem, e ela está chegando. Ela está chegando. Pastor, mas falaram. Eu não tenho compromisso com o que eles dizem. Eu tenho compromisso com o que a palavra de Deus diz. Eu tenho compromisso com o que o Espírito Santo diz. A ferramenta está aqui. Dá uma olhada do seu lado. A ferramenta está aí. A ferramenta está aí. A ferramenta está aí. Ei, Arabaxerialás. Às vezes é mais confortável a posição de vítima do que reagir. O Senhor está falando essa noite: ninguém é vítima comigo. Ninguém perde comigo. Pastor, mas largaram a gente na mão, foram para lá, fizeram para cá. Larga a mão dessas conversas, rapaz. Abre mão do velho. Abre mão do velho. Está chegando novo, tem coisa nova, tem local novo, tem tudo novo, tem roupa nova, tem dinheiro novo, tem espaço novo, tem músicos, tem tudo. Está chegando um tempo de fertilidade. Meu irmão, tem gente talvez agora que esteja assim, ó: eu não acredito, eu não estou vendo. Aonde está? Você não vê. Mas eu digo para você que Deus já viu, Ele já preparou, Ele já colocou no coração de algumas pessoas. Está chegando vento novo neste lugar. Nem sempre nós crescemos só com os nossos acertos. Às vezes também nós crescemos com os nossos erros. E Deus, eu repito, e Deus, mulher que está aí pensando bobagem agora, pensou que Deus não estava vendo? Ele está. E Deus, varão, e Deus manda te dizer: Ele não desistiu de te usar. Pega ou larga. Eu não gostaria de errar, mas eu erro. Estou errando, tentando. Tem gente que é tão covarde que nem para errar com a gente erra, porque é mais fácil depois ficar metendo a lenha. Deixa esses urubu para lá. Deus vai usar ele. Pega a terceira visão. Ó, Deus vai usar eles para trazer comida. Às vezes a gente pega o luto. A gente tem que viver o luto. Tem que viver. É normal do ser humano. Mas não é normal ficar no luto pro resto da vida. Estou terminando, viu, irmão? Não sei se volto, mas estou terminando. Levanta a cabeça. Amanhã, quando você levantar, não deixa para colocar a melhor roupa para vir no culto à noite ou escola dominical. Sirva o café da manhã bem vestida. Sente-se para comer uma pizza hoje ou amanhã, vai levar a família. Vista-se com garbo e elegância. Você não deve nada para ninguém.
O Senhor está de olho em você. Entendeu? Para de andar assim. Volta para a tua cidade, a quilômetros de distância daqui, assim. O que aconteceu lá? Deus mandou dizer que tem criança nascendo. Não é só mulher que vai ficar grávida, não. Ah, pastor, homem também não. É isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que Deus está gerando situações para que filhos na fé sejam geradas por você. Alargue as tendas enquanto você pode. Não deixe para fazer ou aumentar, organizar, disciplinar, estudar. Não deixe para fazer amanhã. É agora, o mover está aqui agora. Ops, o mover está aqui agora, está acontecendo agora. Põe ordem na casa, corre atrás, se alinha, arruma, faz o que está nas tuas mãos, porque tem criança chegando. A gente não se acerta para sempre. Às vezes nós vamos chorar pelos erros que cometemos, mas é necessário levantar, tirar as roupas de luto e trabalhar. É preciso viver, porque tem gente que, se nós não reagirmos, vão morrer por causa das nossas irresponsabilidades. Por isso Deus está dizendo para a igreja evangélica missionária: estou restaurando a alegria e estou trazendo fertilidade. Entenda como quiser. Deus está dizendo: eu vou alargar as tendas. Se capacite, porque o crescimento tem o seu preço, e tem gente que não quer pagar o preço, então não vai crescer. Então sai de perto. Eu vou repetir, e eu estou resumindo aqui. O crescimento tem um preço, pastor. Irmão, você não vai ficar com o cabelinho com gel para sempre. O crescimento tem renúncia. O crescimento vai te trazer algumas marcas, mas escute. Quando você olhar para trás, você vai enxergar as multidões que Deus colocou por causa do seu exemplo, por causa da sua vida. O Senhor disse pela vida do profeta, e eu termino: o crescimento traz consigo necessidade de mudanças de hábitos. O crescimento traz consigo mudança de mente. O crescimento traz consigo mudança de postura. O crescimento traz com ele se afastar de quem só nos suga e não quer nada. O crescimento traz às vezes se afastar até de parente para que você cresça. O crescimento traz junto abrir mão de desculpas e de justificativas. Para crescer, para ter o crescimento, é necessário largar preguiça e trabalhar. O que Deus está entregando nas suas mãos hoje não é qualquer coisa. Verso 3 diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência. Há uma promessa de Deus para aquela mulher chamada Israel, que apesar de tudo, o Senhor disse para ela: alarga as tuas tendas. Você ainda não viu, né, Israel? Não vi. Mas Sara também não viu e teve filho. Ana também não tinha e teve filho. Abraão não tinha, mas teve. Eucana não tinha com Ana, mas teve. E o Senhor disse para Israel: não tenha medo, alargue. Alargar as tendas funcionou assim. E eu paro, agora é verdade. Para alargar as tendas, naquela linguagem, quem é espiritual vai pegar. As tendas, as cortinas eram de peles de animais. Para crescer, tem que ter sacrifício.
Quer crescer, mas não quer pagar o preço, então não vai crescer. Vai ver os outros crescer, mas não vai crescer. Deus está dizendo através do profeta: manda arrancar as estacas, colocar as estacas mais distantes. Deus está dizendo para a igreja evangélica missionária, eu estou pegando para mim também: pegue estacas fortes, arranque as estacas que não estão servindo. Ponha estacas fortes e mais distantes e robustas, porque a tenda vai aumentar. E as estacas precisam estar bem fincadas para não te trair. As estacas precisam estar bem aprumadas para caber gente que Ele está mandando. Alarga as tendas, arranque as estacas, trabalhe, se esforce, porque o Senhor liberou. E a palavra de Deus para esta casa, esta noite, é a seguinte: assim diz o Senhor, tem criança para nascer. Como assim? Você receba do jeito que quiser, irmãos. Eu vou falar primeiro na linguagem espiritual. Tem gente aqui que não podia ter filho, mas teve filho. Então você não duvide de Deus, porque Deus só mudou. O que você está olhando hoje como pequeno, como impossível, está no seu olhar, não no olhar de Deus, nem no olhar do profeta. Alarga as tendas. Para quê? Vão te chamar de louco. Por acaso você dependeu algum dia de homem? Por acaso você foi sustentado algum dia pela mão sobrenatural de um homem? Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Alarga as tendas, pastores, esposa de pastores, mulheres de oração desta casa. Deus está soprando algo sobre vocês que as pessoas não viram ainda. Não fiquem olhando para os lugares achando que está lá, que é só lá. É nada. A Bíblia diz, pega a visão, pega a visão. A Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés do Senhor. Mulheres que estão aqui, alarguem aquilo que Deus tem colocado para vocês fazerem. Façam, se dediquem, trabalhem, se esforcem, porque está chegando sobre vocês, por vocês, na vida de vocês, um alargar de tenda. Quando você olhar do lado, você vai ver que a tua filha, o teu filho, o obreiro, fulano de tal, ele também pegou uma estaca nova e fincou lá. Quem era esse moço aqui? Era o moço que tocava o teclado. Quem ele é agora? Está regendo a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, evangélica. Quem é aquele moço? Não é o filho da irmã tal? Sim, mas Deus levantou ele, agora ele é o ministro da justiça, agora ele é isso, agora ele é aquilo, agora ele é isso, ele é aquilo. E aonde ele está? Vem domingo na igreja que você vai ver ele aqui orando antes da escola dominical. Aquela ali não é a doutora tal que um dia morava assim. Mas eu não acredito. O que aconteceu? O Senhor disse na igreja evangélica missionária que tinha criança para nascer. E tem criança para nascer mesmo. Filhos na fé estão chegando. Estão chegando. Alarguem as tendas. Volta para casa, não reclama, pega a visão. 30 anos é pouco. Até aqui foi de um jeito. Fechou um ciclo, está começando outro. Alarga a tenda, diga para o teu irmão, alarga a tenda. Irmão, esse negócio assim não valeu não. Vamos ficar de pé, eu estou passando para o pastor. Mais uma vez. Com voz de trovão, com voz de mulher pentecostal até o tutano, com voz de obreiro que pode estar com 80, mas está mandando o diabo calar a boca, ele cala. Diga para o teu irmão, mas presta atenção. Abra a boca, enche o pulmão. Diga para ele: alargue as tendas. Está para nascer as crianças. Venha
Diga, vem herdeiros aí. Última vez e bem forte. Diga, vem herdeiros aí. Levante a mão para o céu, aplauda Jesus. Está chegando.